Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje, como ficou, portanto, combinado, nesta série de 6 vídeos da história dos Illuminati e da história da Nova Ordem, eu vou hoje falar no penúltimo vídeo, o vídeo número 5, como ficou combinado, vou falar sobre a Nova Era, o movimento da Nova Era e a sua influência nas Nações Unidas, na ONU. Portanto, movimento Nova Era, vamos ver o que é o movimento Nova Era, a sua influência, quem são esses atores, portanto, e de onde vem o movimento da Nova Era, quais são os seus objetivos, vamos ver um bocadinho de todas essas coisas e depois, no último vídeo, que é o vídeo número 6, então vamos ver a nova ordem mundial nos dias atuais. Quem são as organizações, os grupos, vamos estudar isso tudo. Apenas um pequeno aviso, portanto, estes vídeos são para informação, são para termos conhecimento, procurarmos livros para lermos, não se destina a fazer crítica nenhuma, se bem que eu dirijo-me a um público cristão, para que o público cristão, um público estar bastante ciente das coisas, informado sobre as coisas, mas não se critica aqui, não se destina aqui a uma crítica sobre as organizações internacionais ou de facto se a nova ordem mundial é bom ou é mau. Eu não estou aqui para fazer isso. Estou aqui apenas para descrever este fenómeno da nova ordem, da chamada nova ordem mundial, e hoje neste vídeo o fenómeno da nova era. Ora, vamos começar com uma explicação do que é a nova era. E eu quero apresentar um livro que tem sido, para mim, portanto, a principal ferramenta sobre todos os movimentos, chamados movimentos, novos movimentos esotéricos e também da nova era. Aqui, nesta enciclopédia das novas religiões. Portanto, é um calhamaço, mas tem tudo sobre os movimentos da nova era, os novos movimentos esotéricos, todos esses movimentos, desde a teosofia, todos esses grandes movimentos que têm vindo a influenciar, portanto, a sociedade dos finais do século XX e princípio do século XXI. Portanto, está aqui tudo neste dicionário com grandes ilustrações. Muito bom este dicionário, escrito por Christopher Patridge, com o prefácio do J. Gordon Melton. Portanto, são profissionais americanos que fizeram aqui um trabalho fantástico sobre esses movimentos. Dito isto, vamos apoiar também o nosso trabalho aqui neste livro que eu tenho ao meu lado sobre o movimento da nova era. O que é o movimento da nova era, o que é, quais são os seus componentes, quem são os autores que escreveram livros, os seus atores principais. Tudo isso também foi aqui uma busca, uma pesquisa muito grande. E mais uma vez eu quero dizer aos meus amigos, não se consegue compreender as coisas se nós não fizermos nós próprios uma busca sobre livros, documentos, sobre toda a informação que pudermos, porque hoje em dia, apesar de haver muita informação na internet, a televisão não explica nada, não é? Como sabemos, as televisões antes pelo contrário, não é? E na internet há muita coisa que circula que também não é correta. Portanto, há muita informação que não é correta e há também informação que é correta, não é? Então, procurarmos livros especializados é a melhor coisa que podemos fazer. E principalmente livros sobre os próprios autores dos movimentos. Porque é aí que nós conseguimos perceber, é aí que nós conseguimos entender o que é que vai na cabeça desses autores e o que é que eles queriam transmitir ao público, não é? Quais eram os seus objetivos. Pois bem, depois desta introdução, nós vamos ver que o movimento da nova era começa a aparecer nos finais, mais ou menos nos finais do século XIX. Nós vimos nos outros vídeos todos, vimos as movimentações das sociedades secretas, desde o início de Gênesis com a Bíblia, rapidamente fazer um resumo. Depois passamos para o segundo vídeo, a Confraria da Serpente, a importância dessa Confraria da Serpente que vem dos ensinamentos da Serpente do Éden, e que influenciou todas as antigas civilizações antes de Cristo, Mesopotâmia, Suméria,
a Pérsia, todo Egito, todas essas antigas civilizações. Depois passamos para o ano de Cristo, vimos o gnosticismo, o manicaísmo, todas essas doutrinas, o arminismo, todas essas doutrinas que vieram a influenciar, vindas de algumas sociedades secretas, com algumas influências também das civilizações antigas, como o Antigo Egito, a Antiga Pérsia, portanto o hermetismo, o gnosticismo, o esoterismo, todas essas antigas, o culto, portanto, o culto dos segredos, todas essas doutrinas antigas que depois, quando passamos para o vídeo 3 das sociedades secretas da Idade Média, vimos, portanto, todas as antigas sociedades, desde os Templários, passando pela Rosa Cruz, pelos Jesuítas, chegando à maçonaria, aquelas ordens que deram origem à maçonaria na Idade Média, vimos isso tudo, estudamos isso tudo, portanto, o vídeo 1, 2, 3 e 4 está lá tudo, e agora chegamos, por fim, no final do século XIX, aí por volta de 1860, e começa a aparecer nos Estados Unidos alguns livros sobre a nova consciência, sobre a nova visão, o novo mundo, sobre coisas como... ou seja, alguns autores vão começar a dizer que o mundo tem que ser interpretado de uma nova forma. Os dogmas das religiões, é aí que nós temos que entender, vão ser combatidos. São dogmas rígidos, principalmente os dogmas do judaísmo e do cristianismo. São dogmas muito rígidos, muito tradicionalistas, e vão ter que ser libertos, digamos assim, e vai haver então uma nova visão do mundo, que começa aí mais ou menos em 1860 e que vai dar a chamada Nova Era, que quer dizer, ao fim e ao cabo, nova consciência. A entrada numa nova era, numa nova consciência, a antiga era vai ser deixada para trás, nós vamos ver isso agora mais para a frente, e vamos entrar numa nova era. Como é que isso se processa? Bom, estes autores americanos vão se inspirar do chamado misticismo oriental e extremo oriental. Portanto, que vem das religiões antigas do budismo e do hinduísmo. Portanto, eles vão tirar algumas coisas destas religiões, como eu disse, há influências sempre, não é? E vão começar a falar em coisas como meditação. Portanto, em vez de haver rezas e orações, não é? Como os católicos e protestantes, eles vão falar em meditação. E numa meditação transcendental, pegando no gnosticismo e nas doutrinas secretas, do conhecimento, a busca do conhecimento secreto pela gnose, eles vão pegar nisso também, vão misturar com algum misticismo oriental e vão dizer que é no próprio ser que se encontra a energia, digamos assim, com as palavras da nova era, a energia para ir ao encontro do próprio Deus e fundir-se no próprio Deus, ser o próprio Deus. É isso que eles vão dizer. Portanto, uma pessoa deve morrer para o Ocidente, vejam bem essa frase, uma pessoa deve morrer para o Ocidente a fim de nascer para o Oriente. Eles vão, portanto, tirar a ênfase do Ocidente, da civilização ocidental, e vão passar a ênfase para a civilização oriental. Esta nova consciência, feita por uma série de médicos, psicólogos e exploradores religiosos, no final, como eu disse, do século XIX, princípio do século XX, uma nova cosmovisão. E vai haver um livro que vai ter uma grande influência, que é A Conspiração Aquariana, que aqui o livro da Nova Era fala bastante, e que também a Enciclopédia das Novas Religiões também dá um grande destaque, que é A Conspiração Aquariana, de Marlene Ferguson, que vai ter um impacto muito grande em muita gente e também na formação da Nova Era. Outro livro, O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, e também Uma Breve História de Todas as Coisas, de Kim Wimbler, que também vão ter influência. São livros que vão sair e que vão influenciar todos esses novos movimentos. Portanto, nós temos um pouco a noção que a Nova Era é um movimento hippie, não é? Aí dos anos 60, 70, que começa ali. Não tem nada a ver. Isto começa muito antes, como eu disse, começa mais ou menos 1860, 70, com alguns escritos nos Estados Unidos, e depois então vão aparecer, como nós vamos ver, outras pessoas. Portanto, mas continuando, no século XX, uma série de revistas do New Journal, portanto, o News Journal, o Jornal Nova Consciência, Yoga, Jornal Est-Oeste,
Vários jornais vão aparecer nos anos 80, já, porque os anos 80 foi quando explodiu, finais de 70, 80 e princípios de 80 foi quando explodiu o movimento da nova era. Hoje, o movimento da nova era praticamente está disseminado em todo o mundo ocidental, principalmente, e já é uma coisa normal. Já não é vista como uma coisa nova, já é uma coisa normal. Portanto, Shirley MacLaine, pesquisadora sobre temas como fé dos curadores, canalizadores. Os canalizadores na nova era são as pessoas que têm capacidade para comunicar com espíritos, comunicar com pessoas, entes falecidos e também comunicar com entidades supraterrenas, não é? Ou seja, entidades que podemos dizer até extraterrestres. Isso vai ser naquilo que se chama canalizadores. Depois vai haver várias doutrinas, não é? Como eu disse, portanto, fé nos curadores, canalizadores, viajantes do espaço, cristais, charcas, uma série de coisas que portanto, vão ornamentar, digamos assim, a composição das doutrinas da nova era e libertar o homem dos dogmas. É isso que eu quero aqui frisar. A nova era, o principal objetivo é criar uma nova consciência numa nova era e libertar os humanos dos dogmas antigos, os dogmas conservadores, principalmente do antigo judaísmo, do Antigo Testamento e do cristianismo. Tudo isso opõe-se aos dogmas. Portanto, nos anos 90, estas histórias já começaram a tornar, como eu disse, comuns, sobretudo no cinema, na TV, enfim, um pouco por todo lado, na internet, um pouco por todo lado. Um conjunto de pensadores estão profetizando a vida de um novo homem. É isso que nós temos aqui que reter, e aqui neste opúsculo fala muito bem disso, a consciência de um novo homem e uma nova era. Portanto, um homem novo, um homem aperfeiçoado, um homem muito mais elevado espiritualmente do que o homem antigo. Os seres humanos vão evoluir para uma nova consciência, como disse, elevada. Jane Austen fala nisso e fala na civilização do tipo 1, que é as antigas civilizações que vão criar, portanto, as religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Depois falam numa civilização tipo 2, que é aquela que nós nos encontramos, que está já a passar para uma elevação suprema. E depois Jane Austen fala na civilização tipo 3, que estaríamos tão avançados que poderíamos colonizar planetas, entrar em contacto com outras civilizações. Bom, eles vão fazer uma divagação tão grande que percebemos perfeitamente que o objetivo deles é esquecer completamente tudo que está atrás e construir tudo de novo à frente. Portanto, André Will, que é PhD pesquisador, defendeu, no início dos anos 70, o uso de drogas alucinogénicas para o programa do novo homem. Portanto, vejam bem, vão começar a aparecer uma série de pessoas que vão defender a homeopatia, a acupuntura, o herbalismo, a ciência nutricional, o hipnoterapismo, o eco-homem, o homem da ecologia, o homem natureza, enfim, uma série de coisas nós já sabemos, não é? As divagações vão tão grande que chega a uma altura que existe uma doutrina que eu desconhecia, por acaso eu li aqui, neste livro, como eu apresentei, que é a doutrina do homem que não é homem, ou seja, o próprio homem não existe, é uma ilusão, é tudo uma ilusão, portanto nós estamos numa engrenagem ilusória e tudo isso é uma ilusão. Pronto, a divagação chega a ir tão longe que estas pessoas acabam por negar a própria realidade das coisas. Portanto, a nova era avança de tal maneira numa transformação tanto espiritual, como psicológica, como física, que acaba por perder-se completamente em divagações. Temos vários teóricos da nova era, temos William James, como vimos temos, portanto, o que escreveu o livro Marlene Ferguson, muito importante, William James, C.G. Jung, bem conhecido, o psicólogo muito conhecido Abraham Maslow, teve um contributo muito grande para a nova era, Robert Masters, Jane Austen, que eu falei agora, Aldous Huxley e Julian Huxley, seu irmão, tiveram um contributo muito grande na nova era também, Stanislav Grof, John Lilly, Kim Wimbert, Theodore Roszak, William Ewing, são nomes assim menos conhecidos, Lewis Thomas e G.F. Lovelock, são algumas das pessoas que difundiram a nova era. Atenção, eu estou aqui a falar de nova era, porque neste vídeo vai haver depois o que eu vou chamar as sociedades teosóficas, que é outra história, mas que também deu origem à nova era, que já vamos ver mais para trás.
Portanto, a medicina holística vai ter uma importância muito grande, a acupuntura, a cura psíquica, a cienciologia, o toque terapêutico, técnicas de campo da nova era. Tudo isso vai ter, portanto, uma influência muito grande na nova visão do mundo. Vamos falar numa coisa que é o chamado cidadão planetário, que já se fala nisso desde os anos 70 na ONU, que vamos ver a importância da ONU nessas coisas todas. Portanto, ser um cidadão planetário contra a ideia de ser um cidadão que defende a sua nacionalidade, a sua pátria, tudo isso vai acabar, eles vão falar num cidadão planetário. Portanto, vão dizer que somos um estrangeiro numa terra estranha, de Robert Wilson, que falou nisso num livro muito interessante. Philip Dick fala na invasão divina, a transformação do ser dentro dele. Portanto, na mediunidade, os canalizadores vão dizer que aqueles mais aptos, mais acordados, a palavra acordado hoje tem uma grande importância, não estou a falar dos woke, não é aquele movimento esquerdo, mas a palavra estar acordado para o divino, portanto, vão falar nisso. A nova era é, portanto, sincrética, defende uma gnose, um conhecimento sincrético, um conhecimento quase mágico, não é? Para chegar ao divino. Afinal de contas, o divino é como se fosse uma energia do próprio homem, é isso que eles vão dizer, e é eclética, quer dizer que tem várias coisas, vários movimentos dentro dos seus componentes. O panteísmo oriental, como eu disse, e o antigo animismo vão ter, portanto, importâncias grandes dentro das doutrinas da nova era. William Ewing Thompson, que é um guru da nova era, vai falar muito sobre tudo isso. Ele vai falar sobre o mundo sem doença, sem guerras, sem fome, sem poluição, apenas alegria transcendental. O paraíso na Terra criado pelo próprio homem. Atenção, eles falam num paraíso na Terra sem Deus. Deus não existe na visão deles. Deus é uma energia deles próprios, do próprio homem. Na conspiração aquariana de Marilyn Ferguson, Marilyn Ferguson vai falar em eu sou Deus, eu sou cosmo, eu sou o cosmo, eu sou o Deus, eu sou o cosmo, eu fundo-me com o próprio cosmo. Portanto, o homem avançado vai se fundir com o próprio cosmo. Uma frase também que a própria MacLean vai falar. E ela vai falar na consciência elevada, experiência do pico, o nirvana, a consciência cósmica, visão cósmica, consciência planetária e o bem comum. Olha que nós, tão engraçado, o bem comum, passamos o dia todo a ouvir na televisão, nós temos que ir para o bem comum, nós temos que ir fazer aquilo para o bem comum, nós temos que obedecer para o bem comum, sempre o bem comum. O indivíduo deixou de existir, o indivíduo individual, a sua liberdade, isso tudo não existe, é o bem comum. A nova era é, portanto, a pioneira neste novo bem comum. Portanto, podemos dizer que a nova era tem três grandes grupos que vão todos serem inseridos num grupo principal. Portanto, temos o gnosticismo, a antiga gnose, temos também um pouco de romantismo, eles vão buscar um pouco desse romantismo, não é, do final do século XVII, século XVIII, e vão buscar a teosofia, que já vamos falar a seguir. Tudo isso, esses três grupos, o gnosticismo, o romantismo e a teosofia, vão se englobar no chamado panteísmo. A junção do homem com Deus. Deus está em todas as coisas, tudo é fundido numa só coisa. Por isso é que eles vão falar também na ecologia da Mãe Terra, a Gaia, Mãe Terra. Eles vão dizer que tudo está vivo, que eu estou vivo com a Terra está viva em mim, tudo é vivo, tudo é só uma coisa, e quando nós fazemos algo de mal, estamos a fazer mal às coisas. Enfim, vão inventar uma série de coisas. A Greta é muito boa a ir buscar essas coisinhas também, e nós vamos ver mais assim. Portanto, a origem, psicologia humanista, temos que perceber o que é o humanismo. Aquele humanismo que começa com o humanismo cristão do Renascimento, aí por volta do fim do Renascimento, princípio quando se dá o protestantismo, mas depois temos que fazer uma distinção entre o primeiro humanismo de Erasmo de Roterdão e depois o humanismo secular, o chamado secular. Eu tenho aqui um livro muito bom, que é O Humanismo Secular, a religião mais poderosa do mundo. Portanto, um livro muito bom de Romer Ducan. Portanto, esse livro, não sei se estará à venda ou não, eu consegui na altura arranjar, mas ajudou-me muito, um pequeno opúsculo, muito interessante, que eu sublinhei todas as partes, que faz ver esta visão do homem que rejeita Deus. Portanto, o homem rejeita Deus, o homem é que é o centro de todas as coisas e Deus não existe. Portanto, o humanismo secular. Vamos continuar rapidamente. Portanto, as origens. A psicologia humanista de Fritz Perls, de 1960, fundador da escola Institut
Big Sur, na Califórnia, que é o Gestalt Therapeutic Group, realça o valor da experiência autêntica e imediata do próprio ser humano. Portanto, vai buscar um bocadinho de doutrinas filosóficas como o existencialismo, um pouco de fenomenologia, mas muito pouco, um pouco dessas doutrinas, tudo isso sempre com as escolas filosóficas, não é? A escola da French Theory, dos pós-estruturalistas e também da escola de Frankfurt, todos juntos, não é? Vão todos ramar para o mesmo lado. Digamos assim que isto é um movimento que rama todo para o mesmo lado. Depois temos segunda terapia psicofísica, temos que andar depressa, que o vídeo já vai em 20 minutos. Temos a grande ideia, para resumir, da nova era, é que estamos a deixar a idade do peixe, a chamada idade do peixe, isto é, na astrologia, quem estuda astrologia sabe o que eu estou a dizer, portanto, na idade do peixe, para entrar na nova era, que é a chamada idade do aquário. Portanto, é isso que eles dizem, é isso que eles professam. Portanto, o New Age deriva do espiritualismo, das tradições teosóficas que nós agora vamos ver, portanto, rapidamente, portanto, que vão falar no karma, na reencarnação, todas essas doutrinas, sempre para rejeitar o dogma principal do cristianismo, que é a ressurreição e Cristo como centro de todas as coisas, o Filho de Deus, não é? Eles vão rejeitar isso tudo. Eles vão falar no homem que se pode curar a si mesmo. O homem pode se curar a si mesmo, como tendo potencial infinito no seu cérebro. Por isso é que hoje ouvimos falar que o cérebro, nós só utilizamos 5, nem 10% do cérebro. Eles vão enfatizar de tal forma o potencial humano, que é uma coisa que... E isto está acontecendo no Fórum Económico Mundial, nas Nações Unidas, tudo isso. Eles vão falar em várias coisas. O Rolfing, o Yoga, o Reiki, a reflexologia, o Tai Chi, a Gestalt, grupos de encontro, a bioenergia, a iridiologia, o Zen, o neo-xamanismo, meditação transcendental, enfim, nunca mais acaba. Portanto, a rejeição e insistência categórica e absoluta contra tudo o que seja negativismo. Por isso é que hoje está na moda o você é negacionista, você é isto, aquilo, aquilo lá. Portanto, temos que ser todos positivos, bem comum, nos fundir com a terra, sermos um com o mundo. Deus não existe. Nós é que somos o Deus. Pronto, é a conversa deles. E agora vamos ver então, portanto, a nova era, 3 tipos: escola esotérica, esforço, portanto, rapidamente, a escola esotérica, que é o esforço no divino. Charlene MacLean, Ruth Montgomery, Edgar Cayce e Elizabeth Clare vão falar da escola esotérica, que é aquela que vai buscar os antigos ensinamentos das sociedades secretas, como nós estivemos a ver. Depois vamos ter a escola espiritual, esforço no sobrenatural, Maner Baba, Guru Meharin, Terry Cole, Shaki Graven, assim, uma série de gurus, de espiritualistas, vão defender a nova espiritualidade, que é um pouco diferente das antigas escolas esotéricas. E depois vamos ter a nova era social. Portanto, temos a nova era esotérica, a nova era espiritual e agora a nova era social, que é mais baseado no social, no mundo, no materialismo, muito abraçado pelos movimentos de esquerda, com várias pessoas, Ron Dess, Jem McBurley, Jen Houston, como tivemos a ver, assim, enfim, uma série de pessoas. Portanto, e agora vamos ver a teosofia rapidamente, porque temos que... O vídeo já está a chegar quase ao fim. E vamos ver então a teosofia. O que é a teosofia? O movimento teosofia começa foi fundado, lá está, como eu disse, no fim do século XIX, em 1875, pela Helena Petrov Blavatsky, 1831-1891, que teve uma influência muito grande ao fundir antigas escolas do Oriente e do Extremo Oriente com uma nova gnose, um novo conhecimento. E também o americano Henry Steele, Henry Steele Olcott, que vai ser até o que vai continuar os ensinamentos, não é? 1832-1907, que são os fundadores que tiveram a ideia de estabelecer a sede do movimento na Índia. Portanto, lá está, eles vão buscar muita coisa ao hinduísmo e também ao budismo. Os objetivos: fundar um núcleo da Irmandade Universal. Eles vão falar na Irmandade Universal da humanidade, sem distinção, nação, raça, credo, sexo, casta ou cor. Tudo igual, tudo mesmo, tudo fundido, tudo energia, somos todos deuses. Blavatsky explica que por detrás dos seus objetivos está a crença da descoberta da existência de um saber secreto, gnose, que seria a fonte e a origem de todas as religiões. Com a sucessão dos séculos, um saber oculto teria sido preservado, vejam bem, teria sido preservado um saber oculto para a sucessão dos vários adeptos e mestres espirituais, entre outros, Buda, Gandhi, o próprio Cristo, todos esses mestres foram mestres espirituais
E Blavatsky publicou duas obras principais, Isis Desvelada, 1877, e A Doutrina Secreta, que é o livro mais importante, 1888. Um conjunto de livros mais acessíveis, A Chave para a Teosofia, A Voz do Silêncio e várias publicações teosóficas. Depois, quem é que aparece? Portanto, lá está, Henry Steele Olcott foi desde o início seu presidente da Sociedade Teosófica, e vai ter uma grande capacidade para a administração, o que Helena Blavatsky não tinha. Portanto, as manifestações psíquicas e místicas de Helena Blavatsky foram depois comprovadas fraudulentas e falsas. Isto foi uma grande história. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Depois passamos para Annie Besant. Annie Besant, 1847-1933, esposa do rejeitado clérigo anglicano. Besant abraça o secularismo, o socialismo, o sindicalismo, as causas dos direitos das mulheres, e vai misturar aquilo tudo com a nova era, e vai continuar os ensinamentos da Blavatsky com a doutrina secreta, aderiu à Sociedade Teosófica e depressa assumiu a liderança intelectual do movimento. Após a morte de Henry Steele Olcott, que era o principal administrador, Besant, em 1907, foi eleita presidente. O número dos seus membros aumentou até 1929. O movimento, desde 1945, tem vindo a diminuir, mas vai ressurgir com mais força noutros movimentos, como vamos ver. A doutrina da Teosofia ensina um esquema de evolução espiritual do homem para um homem ainda mais aperfeiçoado, que está na base da evolução física. Encarnação, lei do karma. A sociedade levou o pensamento individualista e budista do Ocidente para o Oriente. Agora vamos ver. O Cristo Cósmico de Steiner. Rudolf Steiner vai ter aqui também uma importância muito grande, portanto, muito grande. Mas antes disso, queria só falar que Blavatsky vai ter uma influência muito grande em 1925 com a Sociedade das Nações, não é? Em que todas essas doutrinas vão ser incorporadas lá, e depois também em 1945, na própria ONU, nas Nações Unidas. Depois surge outra ordem, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, por Dion Fortune, foi inspirado nos escritos de Dion Fortune, e foi fundado por William Wade Scott em 1988. Também vai ter uma importância muito grande. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Isto, portanto, está tudo aqui na Enciclopédia das Novas Religiões, e há muitos livros que falam sobre isso. Depois vamos ter o movimento antroposófico de Rudolf Steiner, lá está, aquilo que eu estava a falar, em que vai introduzir o Cristo cósmico. Já não existe o Filho de Deus, já não existe o Cristo físico, que morreu na cruz e que ressuscitou, isso tudo para lá, e vai haver um Cristo cósmico. Nós vamos nos fundir com o divino e nós vamos ser o Cristo cósmico. Bem, uma confusão. Tudo isso para quê? Para juntar todas as religiões. Tudo isso é um movimento ecuménico muito forte para juntar todas as religiões. Portanto, já vimos, Annie Besant, que vai continuar os ensinamentos. E agora vamos ver Escola do Arcano, e vamos falar na pessoa principal, podem investigar, que é Alice Bailey. Alice Bailey, 1880-1949, vai ser a principal influenciadora das Nações Unidas, ONU, e depois do Fórum Económico Mundial e de todas as grandes organizações mundiais. Pelos seus escritos, pela sua doutrina, temos que investigar quem é Alice Bailey. Portanto, Alice Bailey nasceu na Inglaterra. Bailey cresceu num ambiente religioso e depois trabalhou na Índia como assistência social das tropas britânicas. Logo aí, depois do fracasso do seu primeiro casamento, vai fundar a Sociedade Teosófica, onde vai dizer que recebeu orientações do seu guru, Jungwal Kyu, que é um indiano, que lhe transmitiu ensinamentos secretos. É sempre a mesma conversa. Quando há uma seita, quando há uma coisa qualquer que aparece, eu recebi, não sei o quê, alguém veio ter comigo, deu-me um livro, uns ensinamentos secretos, e eu ofereço isso à humanidade. É sempre a mesma coisa. E então, em 1923, formou o seu próprio grupo, Escola do Arcano, podem investigar, Escola do Arcano, onde vai publicar várias coisas. Helena Blavatsky vai buscar muita coisa a Helena Blavatsky e também a Annie Besant, e vai continuar o trabalho deles. A parte das atividades do grupo social se denomina World Gondolin. Portanto, e vai ter os seus livros editados na editora Lucy Trust, que quer dizer Portador da Luz. É uma editora que teve que mudar o nome, porque o nome da editora era Lucifer, e eles tiveram problemas muito grandes com a palavra Lucifer, por causa da reação do público. Tiveram que mudar para Lucy Trust. Há vários livros, portanto, Iniciação Humana, Tratado dos Sete Raios, Tratado da Magia Branca, vai falar na importância da magia branca nas Nações Unidas para mudar a humanidade, Tratado do Fogo Cósmico, Discípulo da Nova Era, enfim. Teve uma influência decisiva nos anos 60, na New Age, no movimento hippie, por aí fora, e também, sobretudo, nas Nações Unidas. E não podia deixar de acabar o livro falando de alguém que vai pegar nisso tudo
que já vinha de trás da escola dos jesuítas, que influenciaram os Illuminati. Podem ver o vídeo 3, que é Teilhard de Chardin. Eu quero acabar este vídeo falando que é Teilhard de Chardin, o filósofo Teilhard de Chardin, que vai falar na consciência planetária, que vai falar na junção do novo homem, que tem que deixar os dogmas, tem que deixar as divisões, tem que deixar a divisão de credos, de religiões, de raças, de cores, de ideologias, de políticas, de tudo, da economia, tudo. Tem que deixar tudo isso e tem que ser um homem unido. Portanto, o homem da nova consciência, o homem da nova era, o homem unido que se vai unir e que vai fazer só um e que vai ser ele o portador do divino. Tudo centrado no homem, a antroposofia no seu expoente máximo, tudo centrado no homem. Deus não existe, apenas existe uma energia, que é o próprio homem, que se torna perfeito. Teilhard de Chardin, posso dizer que foi o principal impulsionador das ideias da chamada consciência planetária, que vai depois influenciar toda a nova era e todos os gurus da teosofia e todos estes grandes que se vão reivindicar dos ensinamentos do jesuíta Teilhard de Chardin. Espero que tenham gostado deste vídeo. Acaba aqui o vídeo da nova era. Não se esqueça, o último vídeo vamos falar então da nova ordem mundial e de todas as organizações e de como todas essas doutrinas, desde a nova era, a teosofia, as ideias de Teilhard de Chardin e todas as ideias gnósticas, esotéricas, herméticas, dos cultos antigos e dos cultos do segredo, influenciaram a própria maçonaria, todos os Illuminati principalmente, não é? E os jesuítas, não é? Como é que eles influenciaram a nova ordem mundial, as Nações Unidas e todas as organizações, e vamos ver que são muitas, que formam a nova ordem mundial. Espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima. Fica então à vossa espera no último vídeo, mesmo a nova ordem mundial. Um abraço, até à próxima.